Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com um novo episódio do Ponto Cego e eu quero trazer para você a luz da verdade, a luz da justiça. Solta a vinheta! Então pessoal, eu gostaria de trazer novamente aqui a mesa, que vai sempre estar compondo essa mesa aqui, que é o trio. Sou eu, Maurício Costa, o apresentador. Quero dar as boas-vindas novamente ao Wellington Dias aqui, que está de mamute hoje aqui, né? Obrigado, Maurício. Obrigado, doutora. É sempre um prazer a gente fazer parte dessa bancada e trazer realmente o holofote daquilo que as pessoas não conhecem. Eu acredito que o nosso trabalho é um trabalho social muito interessante. Eu trazendo aqui a minha experiência, compartilhando a experiência, você fazendo essa mediação, né, trazendo essas provocações, a doutora Suzy trazendo aqui a luz da lei, aquilo que a lei determina, e eu acredito que esse material nosso é um material que vai trazer muita provocação, sim, muito pensamento, as pessoas vão estar pensando, vão parar de seguir a manada, né? Uhum. Porque o que eu acredito, Maurício? Eu acredito que muitas pessoas também já pensaram muitas coisas que a gente vai estar falando aqui. Só que, assim, elas não encontraram uma comunidade, sabe? Elas não encontraram pessoas que compartilham dessa mesma visão. E é isso que nós queremos aqui do Ponto Cego. Essa bancada quer fazer essa comunidade de pessoas pensantes, né? E que não simplesmente se curva ao sistema que já está, né? Já está funcionando dessa maneira já há muitos anos. E não é uma questão política, né, doutora? Não é esquerda, direita, centro, tal. É uma questão realmente da gente deliberar, discutir e enxergar. Será que é assim mesmo? Será que eu tenho que simplesmente pagar mesmo e ficar por isso mesmo? Será que eu tenho somente que me curvar? E eu venho aqui como mamute, porque na essência é o que eu sou um caminhoneiro, né? Não estou como caminhoneiro, mas sou eu. Trago com muita responsabilidade essa linha de ser o porta-voz dos meus colegas, né? Repito, não de forma política, só de trazer da prática, né? E aí eu me apresento como Mamute, eu me apresento como Mato Grosso, que fui motorista de aplicativo durante muitos anos, como o Hélito mesmo, que foi muito motoboy, e nós vamos trazer convidados nos próximos dias aqui também para estar compartilhando com a gente dessa ideia. E eu tenho certeza, o Ponto Cego, ele vai vir para isso, para fazer um marco na história das pessoas que estão assistindo, da gente começar a trazer as pessoas para essa comunidade, para começar a estar deliberando com a gente, conversando com a gente. Eu creio também que você vai, daqui a pouco, vai trazer alguns canais das pessoas somarem com a gente, não é Com isso? certeza. E eu agradeço muito essa oportunidade de a gente fazer parte dessa bancada. Vamos junto. Muito obrigado, Wellington. Vamos junto. Também trazer aqui a maior especialista em trânsito na área de direito, doutora Susan Clare. Seja novamente muito bem-vinda a fazer parte dessa bancada. Obrigada, Maurício. Obrigada, Mamute. Só pedir aí que eu tô um pouco rouca hoje. Então, às vezes, vai ter um pouquinho de dificuldade para ouvir minha voz, né? A bronquite deu uma atacada. Estamos em Curitiba, né? Essa mudança louca de tempo que aqui acontece, né? Isso. Mas é um prazer novamente estar aqui. E estamos aqui, né? E a gente está aqui para tirar realmente a dúvida da população, a dúvida do motorista, porque muitas vezes a pessoa nem sabe os direitos que ela tem. Ela nem tem noção daquilo que ela pode fazer e também nem tem noção, Maurício, de como exercer esse direito. A realidade é essa, né? Isso é verdade. E lembrando até do nosso último episódio, para quem ainda não assistiu, segue lá os nossos canais lá no YouTube, tá? Ponto Cego Podcast, tá? Também estamos no Spotify, Ponto Cego Podcast, Instagram, ou seja, todas as redes sociais, TikTok, segue a gente lá, porque você vai ver desde o primeiro episódio, né, onde foi contado a história desse casal maravilhoso que está aqui na nossa frente, uma história realmente de superação, e agora eles querem dividir tudo que eles conseguiram de conhecimento, o Mamute no conhecimento prático de volante, como consultor, né, prático de volante, a doutora Suzy como a grande especialista em trânsito hoje no Brasil,
Vai lá, no nosso primeiro episódio vai ter tudo isso. No segundo episódio, nós já entramos com um tema extremamente polêmico, não é verdade, gente? Exatamente. Que foi o radar, que está até atrás ali da doutora Suzy, né? Que é um tema extremamente importante. E eu quero iniciar esse nosso bate-papo com algo que a gente comentou no nosso segundo episódio, tá? Que foi sobre os radares que estavam com as suas fiscalizações atrasadas, né? Como nós temos aqui, né? Isso aí. Até para não dá para ver direito aqui. É o certificado de verificação, né? Que ele é anual. Exatamente. Todo ano, esse certificado, o que acontece? Todo ano tem que haver uma validação do aparelho. O aparelho tem que ser validado. Para que a partir daí se observar se ele realmente está... se o veículo que está passando por aquele aparelho está sendo somado de forma correta mesmo a velocidade. Até porque nós estamos falando de um aparelho que fica exposto à chuva, a sol, a tempestade e tudo mais. E como qualquer aparelho eletrônico ele pode parar, descalibrar, parar de funcionar a qualquer momento, você imagina a importância de um aparelho desse, que ele gera um auto de infração, né? Que aqui nós temos um pouquinho de auto de infração, não temos muito, né? Aqui, hoje a doutora não trouxe, né? Aquele bolinho, né? De um cliente só, né? Agora você vai ver no próximo episódio lá também. Isso. Agora, episódio anterior, né, Monte? Anterior, isso aí, no 2. Agora, se você vê um aparelho desse que gera auto de infração gera multa, e essa multa vai lá no bolso do nosso colega motorista, do nosso condutor. Então, esse aparelho deve ser levado realmente com muita maestria, né, doutora? Esse aparelho tem que ser acompanhado realmente com muita seriedade. Com muita seriedade. Mas nós observamos isso. E a gente continua observando, tá? Porque a gente solicitou para a nossa equipe verificar novamente com relação a um radar que vocês comentaram aqui, naquele dia, que é na estrada da Mina de Ouro, número 739, onde estava desde o dia 21, né, estava desatualizada, a validade estava... não tinha sido feita a validade dele até o dia 26, que foi no episódio passado. Sim. Hoje nós estamos no dia 12 de outubro, inclusive dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E até então não resolveram ainda o problema. Isso é um descaso, não é verdade? É um descaso, e aí a gente consegue entender também o seguinte, doutora. Como que fica a situação das pessoas que estão passando nesse lugar? Principalmente os que moram ali. Né? Os que moram ali estão sendo punidos, né? Provavelmente autos de infração estão acontecendo, porque assim, o que nós como leigos, aí vamos para uma régua de condutor apenas, vamos esquecer aqui as nossas especialidades e vamos aqui para uma régua de condutor. O que nós como leigos entendemos em relação àquele aparelho? Ele está lá, ele está instalado e provavelmente ele está funcionando, tá? Sim. Agora, ele está funcionando da maneira correta? Quem pode garantir isso? Ninguém pode garantir isso. Ninguém pode garantir isso. É interessante, Maurício, falar para a população ficar de olho. Porque, assim, como nós estamos num ano eleitoral, existem leis de responsabilidades. E muitos radares que venceram nessa época do pleito eleitoral, muitos deles não poderão funcionar, não poderão ser passados por essa inspeção, porque se tratam de convênios municipais, os radares municipais. Só que no ano eleitoral não se pode fazer nem renovar qualquer tipo de convênio durante esses meses. 3 meses antes, 3 meses depois. Então, muitos radares é importante porque, assim, essa multa ela tem um prazo para chegar para a pessoa, e dentro desse prazo, que é o prazo de 30 dias, se não chegar em 30 dias essa multa na residência da pessoa, por isso que eu falo, não façam adesão ao SNE, tá? Não façam. Vai lá, atualiza. O SNE é o Sistema de Notificação Eletrônica. Isso. Eu vou ver até de repente, depois, se eu peço para o pessoal, Maurício, colocar ali um print, porque ele fica na CNH digital. Exato. Quando você adere, doutora, desculpa cortar a senhora, mas é necessário a gente fazer esse ponto. Sim. Quando você adere ao ASNE, né, você tem ali uma pegadinha, que é a pegadinha dos 40% de desconto. Só que quando você entra nessa pegadinha, eu consegui desconto. Só que você abre mão do recurso. Isso. Então você não pode depois recorrer. Mesmo que tenha todas as provas. Mesmo que prove que o radar estava... Mesmo que prove, né? Você abriu mão do recurso. Você vai pagar com desconto. Exato.
Pode continuar. E aí o que acontece? Aí quando a pessoa ela adere a sistema de notificação eletrônico, aí a comunicação não vai para casa dela. Vai para um e-mail eletrônico. E qual que é o e-mail? Sabe Deus qual que é, né? Qual que está lá cadastrado? Pois é, entendeu? Qual é o e-mail eletrônico? Às vezes é o e-mail que a pessoa cadastrou lá quando ela tirou a CNH lá atrás, né? Ou é um SMS, então não tem como saber. Então, quando acontece isso, a pessoa realmente, igual o Elton diz, abre mão do direito de defesa, e mesmo que esses radares que a gente está vendo aqui estejam fora do prazo de validade, que isso dá todo o suporte para que ela venha anular essa multa, quando ela aderiu ao SNE, ela não vai poder questionar. Então, já pensou? É o barato que se torna caro. Exato. E aí, Pegadinha. é pegadinha. Né? Então, por isso que a gente faz, não faz adesão. Enfim, continuando. Aí o radar, ele tem 30 dias para chegar na casa da pessoa, essa multa. Não chegou em 30 dias, também é um motivo para a pessoa falar assim, eu quero que anule. Porque a lei diz isso. Né? Não sou eu, é a lei que fala. Então, é importante as pessoas estarem atentas. Quando chegar uma multa, tem até aqui nós estamos em Curitiba, aqui no site da Prefeitura de Curitiba tem onde conferir esses radares, tá? E tem a nível nacional também no site do Inmetro, para todo o país. É só entrar no site do Inmetro, aí vai ter uma aba ali onde ela consegue aferir radares. Porque no radar, quando chega a multa, vem o número do aparelho. Tem que vir o número do aparelho. Aí ela digita esse número do aparelho que aparece na multa ali no site do Inmetro, e ela consegue ver se está ou não com a validade vencida esse radar. E foi por esse caminho que a gente conseguiu verificar que ainda não estava sendo feita a aferição. Você solicitou no nosso episódio anterior que o pessoal da produção aqui colocasse o link para as pessoas observar se o certificado de verificação está em dia ou não. Eu acho que seria interessante solicitar novamente para colocar, porque você colocou aqui à disposição informando que aquele radar do Minas de Ouro não está verificado ainda. Exatamente. Né? Então, vamos pedir de novo para o pessoal vamos pedir para o pessoal, para o diretor, né, colocar nesse episódio aqui novamente, né, esse link para que você, né, que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, através do Spotify, também possa estar verificando, né? Porque às vezes próximo da casa dessas pessoas também tem algum radar que está irregular. Então, mas quando a gente chegou lá, Maurício, a gente vai falar dos pontos cegos, né? Uhum. Realmente. Então tem essa questão da validade, né? Tem a questão também da sinalização de radar. Na cidade, o radar não precisa estar, igual a gente falou no outro episódio, que o radar não precisa estar sinalizado. Só que 500 metros antes desse radar tem que ter uma placa. E aí, cadê essas placas? Muitos radares não tem placa mais, sinalizando a velocidade da via. Quem viaja muito vê isso nas estradas, nas cidades também tem muito radar que você passa e fala assim, e aí? Que velocidade que era aqui? Às vezes a placa está no radar. Isso, não pode. Não pode. Não. Eu sugiro, doutor e Maurício, se vocês concordarem, a gente convidar o pessoal novamente a estar assistindo o episódio anterior, que a gente falou muito sobre isso, sobre a questão do radar, porque nós temos uma pancada muito séria para dar hoje. Sim. E principalmente relacionado ao reflexo da multa. Porque todas as multas têm duas penalidades. A primeira penalidade é a financeira. Pagamento. Né? E a segunda penalidade é a pontuação, não é isso, Maurício? Isso mesmo. E aí, o que a nossa equipe fez aí agora essa semana? Então, a nossa equipe, ela foi para a rua, né? E fez uma pesquisa de campo mesmo, entrevistando, né, motoristas, né? E verificando qual é a sensação, né? O sentimento deles, né? Em relação a questão de multa, o que eles acham que se a multa resolve ou não, né? Está na tela ali o pessoal. Então, as perguntas foram feitas no sentido de saber se a pessoa já tomou multa. Exato. A primeira pergunta que foi feita para o pessoal na rua foi: o senhor já recebeu multa ou a senhora já recebeu alguma multa? Certo. Esse pessoal aí. Esse pessoal. Somente uma mulher entre os entrevistados que falou que nunca tinha recebido multa. Do restante, ou seja, 99,99% já tinham recebido multas, né? Até alguns dados oficiais também que estão aparecendo ali. Muito interessante. Muito interessante. E aí a pessoa também fez a pessoa respondia de forma espontânea. De forma espontânea. Você parava, primeiro você perguntava, né, se a pessoa podia estar respondendo. 119 milhões. Esses valores aqui são valores que depois a gente vai tocar. Isso, mas ali na frente a gente vai tocar nesses assuntos, né? A segunda pergunta que foi feita pela nossa entrevistadora foi: você acredita que a conduta do motorista após ser multado melhora?
E qual foi o resultado? A grande maioria, somente uma pessoa que foi a que falou que não recebeu a multa, falou que melhoraria. Do restante falou que não. Por quê? Por vários motivos. Porque eu nem sabia que tinha levado multa. Os radares estão escondidos. Então não tem como saber como é que eu vou melhorar se ninguém me avisar. E tem uma outra pegadinha sobre radar, viu, Maurício? Os radares agora, porque o pessoal era acostumado com passava no radar, tinha as faixas no chão, lembra? Sim. Que dava para ver? Agora os radares são via Doppler, que é sinal de rádio. Esse radar ele consegue ver, olha só, ele consegue ver tanto antes da pessoa chegar no radar, quanto depois que ela passa o radar. Acredita? 100 metros antes e 100 metros, 200 metros à frente, ainda consegue pegar a velocidade do motorista. Isso também não pode. Não, aí é que tá o nosso ponto cego. Porque assim, onde é que o motorista cometeu essa infração? Foi antes ou foi depois? Foi antes, foi depois, foi em frente, que número? Porque geralmente a multa do radar vem no local onde está o radar. Por exemplo, o radar está em frente, está por exemplo, na rua Rui Barbosa, número 193, que é a localização do radar. Só que o motorista não cometeu no número 93. Às vezes ele cometeu no número, que é 100 metros, né? Às vezes ele cometeu no 180, no 150. Nós falamos no episódio passado que a multa tem que ser... Exato. Só que o radar não faz isso. Lembrando que nós não somos um instituto oficial de pesquisa. Nós fizemos algumas perguntas, a nossa equipe fez algumas perguntas rotineira para saber até o nível do conhecimento. Eu percebo ali que tem senhores, tem motociclista, tem pessoal de caminhonete, tem pessoal de caminhão. Então foi bem ampla a pesquisa, né? Foi bem ampla. Então, inclusive aquele senhorzinho que apareceu ali, ele foi bem interessante a resposta dele, né? Porque foi para a terceira pergunta que foi. Foi assim, você sabe para que é utilizado o dinheiro das multas? É aí aonde vai a primeira pancada. Primeira pancada. Se quiser, martelo é seu. Então vamos lá. Martelo é seu. Isso aí. Pessoal, presta atenção aqui agora. Prestar atenção, porque esse é o tema que a gente vai bater forte. É aonde a gente vai começar com tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Doutora. Doutora, eu tô aqui como motorista. Por que foi criado isso aqui? Por que foi criado isso aqui? Auto de infração, multa. Pra que foi criado tudo isso aqui? Essas papeladas aqui. Pra que foi criado isso? Foi criado para quê? A multa. Para que foi criada a multa? A multa, ela foi criada com o sentido de educação no trânsito, certo? E para proteger a vida. Então, é isso. Números, Maurício. Qual que é o número de arrecadação que houve aí nos últimos anos? Eu sei que a nossa equipe levantou, não é isso? Isso, levantou. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, eu queria comentar primeiro a resposta, né, que essa terceira e última pergunta Pode que falar. Nós fizemos na rua, né? Tá no comando. Então, assim, ali, principalmente aquele senhorzinho que apareceu ali, foi muito interessante que ele falou assim, eu acredito, tá, que deveria ser para a educação, mas eu acho que eles devem usar isso para os cofres públicos. O político já deve contar com esse dinheiro no seu orçamento. Como já teve também alguns ali que falaram, não, eu acredito que é para saúde, educação, né? E, na realidade, não é para isso, não é verdade? Mas o que é, então, o dinheiro arrecadado, doutora? O dinheiro arrecadado, segundo o próprio Código de Trânsito, deveria, tá? Para ser investido na fiscalização, melhorias do trânsito, na questão da sinalização, educação do trânsito, segurança no trânsito. Todo o dinheiro deveria ser investido nessa área. E 5% do valor arrecadado a título nacional ir para um fundo nacional que mexe na área do trânsito, destinado para o trânsito. O Fundo Nacional, ou seja... nós estamos falando de prefeituras agora nesse momento. Isso. Então, todas as prefeituras separam 5%, 5%. E enviam para Brasília, né, para o órgão nacional. Que é lei, certo? Isso. E aí esse órgão nacional faz a somatória desses 5% de cada prefeitura do Brasil e reverte esse valor novamente de forma nacional para a educação no trânsito. Exclusivo para trânsito. Pode pegar o dinheiro do trânsito e investir... em iluminação pública? Não. Pode pegar o dinheiro do trânsito e investir nas escolas? Não, não pode. Pode pegar o dinheiro do trânsito e investir na saúde, vacinação, essas coisas? Não. O trânsito, por tudo aquilo que é arrecadado, tem que ser revertido para o trânsito. Então, assim, porque pensa comigo, se você tem um exemplo, igual foi arrecadado 100 milhões. Se 100 milhões tivesse sido investido no trânsito, tá? Vamos colocar 95 milhões. Para o trânsito da cidade, nós teríamos um trânsito melhor, uma sinalização melhor, nós teríamos uma
as estradas, né? Vamos colocar as ruas melhores sinalizadas. Né? Nós teríamos realmente feito uma expansão, né? Uma melhoria. A gente olha na cidade, não existe melhoria alguma. Não existe melhoria, também não existe nenhuma melhoria com o condutor também, né? Exato. Porque boa parte desse dinheiro também deveria ser revertido numa reciclagem do motorista, né? Numa verificação novamente na hora dele fazer a validação novamente da sua CNH. Porque, ó, veja bem, quando trocam um aparelho desse, ele está sendo trocado por um agente de trânsito, correto? Sim. Esse aparelho de radar aqui, ele veio para tomar o lugar de um agente de trânsito. Porque, veja bem, esse aparelho aqui, que tem esses certificados de verificações, quer dizer que cada certificado desse aqui refere-se a um aparelho desse da cidade. Exato. Não é isso? Vamos na lógica comigo, se eu estiver errado, alguém me corrija. Pelo amor de Deus. Então, cada um aqui deveria ser um agente de trânsito. Não é agente de trânsito, é um aparelho desse. Esse aparelho aqui, ele faz virar isso aqui, faz virar multa. Qual que é a educação que a pessoa tem? Qual que é a educação que a pessoa tem de receber uma carta dessa, gente? Pelo amor de Deus, qual é a educação que tem? Porque quando estaria ali um agente de trânsito, quando estaria no lugar do radar um agente de trânsito, o agente de trânsito ia chegar assim, Maurício, tá passando correndo demais aqui. Foi feito aqui um estudo técnico, ao qual aqui, existe aqui a população, crianças, escola, igreja, faculdade, esse monte de gente que está aqui. Então aqui é necessário que se baixe a velocidade para 40 por hora, conforme está no radar. E você passou correndo, cara. Então você passar correndo, a multa seria os menores dos seus problemas. Porque vai que você atropela uma criança dessa, cara. Vai que você atropela um idoso desse, vai que você atropela uma mulher dessa. Cara, você vai responder criminalmente, não é isso, doutora? Sim, você exato. vai responder criminalmente, ou seja, o policial, o agente de trânsito, ele iria instruir a pessoa. E essa pessoa que tomou aquela puxão de orelha que eu falei no episódio anterior, ela vai mudar a conduta dela. Com certeza. O que o pessoal falou que depois que recebeu a multa, eles mudaram a conduta? O que o pessoal disse a respeito disso? Falaram que não. Que dificilmente vai mudar a conduta. Por quê? Porque eles nem sabem que estão recebendo a multa. É como se fosse um caça-níquel. É um caça-níquel, cara. Entendeu? Porque assim, doutora, é automático? Eu passei no radar ali e já chega a multa pra mim? Não é automático. Então como é que eu vou saber que eu errei? Não é automático. Como é que eu vou saber que eu errei? E o bacana é assim, vamos tocar aqui num assunto que até a doutora comentou agora há pouco sobre a finalidade. Mesa, Maurício. Relaxa, fica tranquilo. O que importa é o pessoal ver a indignação que nós estamos trazendo aqui, que eu acredito que é a indignação de muita gente que está nos assistindo, entendeu? Então, a senhora comentou que um dos fatores, né, da penalidade, da multa em si, seria a educação, né, diminuir a velocidade, acidentes. Isso. Falando nesse ponto, acidentes. Sim. Nós também buscamos, né, em fontes confiáveis, né, nós fomos tanto no portal da Transparência, no site curitiba.gov, né, também fomos no Bem Paraná, né, que são as nossas fontes, né, de referência para que a gente poder contar alguma coisa, a gente tem que ter uma fonte de referência. Sim. E com relação a multas, a gente vai se assustar agora. Deveria diminuir, não é isso? Pelos valores ali que estão sempre crescendo, ou seja, pela ideia que eles colocam aqui, vamos dizer, pela letra da lei, ou seja, quanto mais multas, menor o número de acidentes. Deveria ser isso. Me dá uma oportunidade. Eu acho que seria interessante a senhora falar rapidamente o que é letra da lei e o que é a intenção. Então, a letra da lei quer dizer assim, a lei nua e crua. Se eu ler ali um papel, vamos dizer, se eu colocasse um IA para analisar, entendeu? Então, vamos dizer o seguinte, o IA chega ali e olha uma multa dessa e fala assim, bom, o Maurício passou aqui, o radar é 40, tá? E o Maurício passou aqui a 50. O IA fala, é multa. Pronto, que é o que o radar faz. Isso é a letra da lei. Isso é a letra da lei, tá? Não tira uma vírgula. Não tira uma vírgula. É aquilo, acabou. É aquilo e acabou. Agora, o que a gente fala de intenção, que aí entraria dolo ou culpa? Que é a intenção de quem cometeu aquela infração. Qual que é aquela... Por que cometeu aquilo? O que está acontecendo? Você entendeu? Porque por isso que existem os juízes. Motivou ele ter que fazer aquilo. Por isso que existem os juízes de direito hoje, que ele não leva só a letra da lei, ele leva em consideração a intenção das pessoas. Esse equipamento, ele leva em consideração a letra da lei ou a intenção? A letra da lei. Por exemplo, uma ambulância que passar aí acima de 40 por hora. Ele vai multar a ambulância. Passar uma ambulância, por exemplo, 50 por hora? Multou. Passou a polícia 50 por hora? Multou. Passou qualquer situação aí acima, é a letra da lei. É a letra da lei. É o que acontece com os radares que ficam nos sinais vermelhos. E se eu, por exemplo, tiver com a emergência, porque assim, se eu não, salvo engano, aí por isso que a gente tem a senhora na bancada, salvo engano,
todas as leis, a partir da Constituição Federal e as demais leis que vêm posterior a ela, vêm com o intuito de salvaguardar o ser humano, a pessoa, exato, não é isso? Exato. Se eu tiver com problema de emergência na minha casa ou no Saúde, meu vizinho, né? uma coisa... Emergência. Sim. E eu não tenho tempo de aguardar uma ambulância, aguardar o SIAT, aguardar o SAMU. Sim. Eu sou habilitado. Isso. Eu pego, jogo a pessoa dentro do meu carro Sim. e pau para o hospital o mais rápido possível. Se eu passar aí acima Ele vai te multar. E aí, problema seu. Você entendeu? Aí, problema seu pra você se defender. A realidade é essa. Vai chegar. Tá? Vai chegar. Aí você que tem que provar. Mas, assim, por que a gente tá dizendo isso? Às vezes acontece ter os radares, igual essa tecnologia Doppler, de você estar parado ali engarrafado, né? Ninguém nunca passou por uma situação de engarrafamento, né? Você tá ali, passou no verde, só que tá engarrafado. Aí acontece uma coisa lá na frente, alguém vai estacionar, e aconteceu uma batida, e aí você passou, e aí tá no meio da faixa ali, passando o radar. Ele vai te multar. Vai fechar o semáforo, vai te multar, mesmo que você já passou quando estava E aí, verde. como é que você prova para um equipamento que estava engarrafado? Mas se fosse uma pessoa, se fosse um agente de trânsito, a coisa não seria... Não, aí, não iria alterar tudo isso? Alteraria. Porque a função do agente de trânsito é ele realmente dar fluidez ao trânsito. Então, o agente de trânsito já viu isso, ele coordena. Porque, assim, pelas ordens que a gente tem ali, quem é habilitado sabe que a primeira ordem é do agente de trânsito. Sim. Né? Depois vem os semáforos, os radares. Quem então, manda, o agente... se tiver toda a sinalização em dia funcionando. Isso. Mas o agente de trânsito veio e alterou tudo aquilo, falou, ó, o sinal tá verde, mas eu mandei parar, para. É o agente de trânsito que manda. Se o sinal tá vermelho, ele mandou seguir, segue. É ele que manda. Por isso da importância dele. Isso acontece dele. quando acontece algum acidente na via, alguma coisa assim. Exato. Voltando ao exemplo que eu falei, se fosse uma questão de emergência, eu passo correndo num radar desse, em vez de estar o radar, tá o agente de trânsito, eu posso pedir auxílio, socorro para ele. Em vez de ter multa, eu tenho uma escolta, eu tenho o apoio do governo para mim salvaguardar a vida, que é o que a lei estabelece. Mas hoje coloca-se radares, mete multa, e além de eu cuidar do paciente, da pessoa que ficou adoecida, que eu fui socorrer, depois eu tenho que lidar ainda com isso. Ainda vai levar um prejuízo. Um monte disso aqui ainda. E aí, o pior da situação é que, assim, se chega a multa no prazo de 30 dias na tua casa, você, opa, o que você tem? Você tem o laudo do hospital, você tem tudo. E aí você anexa esses documentos, faz uma defesa, né, manda para a secretaria lá que é responsável, seja PRF, seja DENIT, seja quem for, fala, tá aqui, eu estava socorrendo uma pessoa, tá aqui meu nome, tal. Ok, eles vão anular. Não precisa nem ser parente meu. Não precisa. Eles vão anular, por quê? Porque é estado de emergência, tá? Ok, sem problema. Só que não chega. Ou se a pessoa tá no SNE... Não vai aparecer também, só por e-mail. Não, e nem mesmo por e-mail, ele abriu mão. Se tá no SNE, ele abriu mão do recurso. Ele abriu mão. Ele abriu mão, ele salvou alguém e pagou por isso. Ele salvou alguém e pagou. Injusto, entendeu? né? Mesmo que seja com 40% de desconto. Letra da lei. Você entendeu? Porque por isso. Então, assim, é importante a pessoa saber. E, Maurício, eu friso toda vez que aparece, fala assim, é uma multa. Não é uma multa, é um processo. O Estado, a Prefeitura, o DENIT, a PRF está te processando. Processo. Fala para a doutora bater. Bate, doutora. Fala do processo aí. Senta porrada. Inclusive, foi uma das perguntas que ficou no ar no último episódio. É um processo, Maurício. Cadê? Não tem aqui. Tá aqui, aqui é um resultado. Tá aqui, ó. Daqui. Um desses aqui, qualquer um. Esse aqui, ó. Primeiro aqui de cima. Vê, escolhe aí, que não falta aqui. Aqui, ó, comunicação, deixa eu ver se eu tiro o nome da pessoa, não vai aparecer. Ó, comunicação de julgamento de recurso. Julgamento. Toda multa de trânsito é um processo. A pessoa está sendo processada. Tem a defesa Ou seja, o Estado, ou o município, ou o governo federal está processando o condutor, tá? Referente a uma multa. Isso. Porém, como falamos no episódio anterior, quem tem que provar algo são eles que estão acusando. Sim, por isso que cabe às defesas. Mas isso é um ponto cego que a gente fala. Exatamente. Porque o que acontece, Maurício? Cabe a eles que estão acusando. Muitos falam assim, mas o policial tem fé pública, o radar e tal. Só que, é igual a gente falou, peraí, tem fé pública? Um radar que está com a validade, que a própria lei fala que ele tem que ser analisado de ano em ano, e ele não está sendo analisado? Qual que é a fé pública que tem isso aqui? Perdeu, né? Perdeu-se a fé pública, mas se você, tá invalidada. Mas se você ou o condutor não for atrás, Maurício... Você vai sofrer as consequências. A gente tem uma máxima no direito que fala o seguinte, o direito não socorre aos que dormem.
Qual que é a máxima? O direito não socorre aos que dormem. Acho que é muito importante que a pessoa gravar isso. Sim, Ou seja, se não houver uma provocação da parte de quem está sendo acusado, ele vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. A pessoa vai perder a revelia, né? Vai perder a revelia. Revelia. Isso. Ela assumiu como verdadeiro. Isso. E assim, tem muita gente que fala assim, mas uma multa de trânsito é só uma multa de trânsito. É melhor eu pagar, não ter dor de cabeça. Só que aquilo fica para sempre no prontuário da pessoa. Cara, isso é muito importante. E isso, Maurício, isso pode prejudicar a pessoa que quer fazer um concurso público, isso pode prejudicar a pessoa quando ela vai tentar algum benefício do governo. Eu tive colegas, porque existem algumas empresas na área de transporte multinacional que operam aqui no Brasil. Sim. E essas empresas, o processo seletivo dela leva-se de 3, 4, 5, 6 meses. Primeiro é provas teóricas, depois é prova prática, como qualquer concurso, mas é uma questão interna, de empresa privada. E por último é a prova de título. Por último. E a prova prova teórica, né? A pessoa vai falar sobre legislação de trânsito, meio ambiente, vai falar sobre o produto que ele vai estar transportando, se ele tem conhecimento sobre aquilo. Muitas dessas empresas, a grande maioria delas, trabalham com produtos explosivos, com oxigênio líquido, com questões muito perigosas. Bem perigosas. Então a pessoa, para essas empresas, para ela ser contratada, os colegas meus de trabalho, para ser contratado, tem que ter um vasto conhecimento teórico sobre o assunto, sobre o transporte, sobre legislação de trânsito, sobre isso. Passou, vamos para o prático. Aí prático é volante mesmo, isso, aquilo, outro, tudo mais. Passou. Agora vamos para a prova de título. E teve gente que 3, 4, 5 meses depois, doutora, não foi aprovado por conta do histórico na CNH. O histórico estava lá, ele já sofreu suspensão, ou ele já sofreu várias multas, e as multas ele pagou e passou o prazo e tudo mais, mas está lá o histórico. E esse histórico demonstra o quê? Qual que é o comportamento, segundo o órgão competente, qual que é o comportamento daquele condutor, se é um comportamento passivo, se é um comportamento agressivo. Lembrando que quem estabelece esse comportamento não é o próprio condutor, é o fiscalizador. Exatamente, quem vai estar gerando esses autos de infração. Quem vai estar gerando. E essas pessoas perderam a oportunidade da vida. E eu estou falando aqui de empregos relacionados a 10 mil, 15 mil reais por mês. Há empresas ao qual existe uma velocidade máxima na rodovia de 75 por hora para a empresa. Empresa ao qual, quando o caminhão vai parar, alguém já deve ter visto isso. Os caminhões param à noite na frente de um hotel, colocam os cones ali, tal, e aquele motorista ele está alinhado, está certinho e tudo mais. Então é uma empresa que cobra essas condutas. Então o que a senhora falou vem de encontro com isso. Muito lugar não aceita por conta do processo que o condutor sofreu. Não, isso tudo também pela questão da segurança, né? Principalmente pela questão da segurança. É isso que eu ia falar, Maurício. Você falou de multinacional, mas vou falar de seguradoras, Maurício. Seguradoras no Brasil, seguradoras de transporte. Quantas vezes chega lá uma pessoa para mim e fala, doutora, a seguradora não me aceitou, eu quero processar. Embora não pode, né? Não. Embora não pode, mas a gente não tem pode, mas a gente sabe, né? Aí a seguradora não me aceitou e não explicou o motivo. Porque a seguradora, assim, ela exatamente pode ou não. porque não pode, não vai falar qual é o motivo. Ela não vai. Mas ela reprovou por questões técnicas. Isso, não foi aceito. E a seguradora não é obrigada a aceitar, tá? A seguradora não é obrigada a segurar. É uma empresa privada. É uma empresa privada. Ela não é obrigada a segurar a carga ou o veículo. E tem seguradoras, isso já está acontecendo muito, que fala, eu não vou segurar, o motorista fica lá com o caminhão parado, sem conseguir carregar, porque não consegue a seguradora nenhuma prova. Aí quando o motorista vem pra gente, eu falo, bom, deixa eu analisar o histórico. Aí nós vamos ver que tem um monte de suspensão, um monte de multa. Então a seguradora, ela não aceita. E isso não é só para veículo pesado, tá? Não, veículo leve também. Veículo leve, pessoal, por exemplo, que leva remédio. Isso. A grande maioria dos remédios são transportados por carro pequeno. Uma por questão de valores, que os valores são bem altos. Outra pela questão de agilidade. Outra também que os centros de distribuições dos remédios, que saem dos CDs, né, para ser distribuído às grandes farmácias, às grandes redes também, elas estão dentro dos centros da cidade, dos grandes centros. Então, é inviável o caminhão. Então, carro pequeno também, a pessoa tem que ter curso de MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, cursos especializados e o nome
não só o nome dele, não incluso em SPC e Serasa, essas questões, mas um nome que possa ser aprovado por seguradora. Porque não adianta a pessoa ser prática, ser boa, ser tal de volante. Se não for aprovado... Se não for aprovado, não vai adiantar. E aproveitando essa parte de seguradoras e tudo mais, que envolve também a questão de acidentes, que eu ia levantar agora com vocês, que teoricamente as multas eram para diminuir o nível de acidentes. Você está falando ainda do material que foi colhido na rua? Não. Não, esse já é do material colhido em fonte oficiais. Tá, mas só para entender então novamente, foi feita a pergunta de já tomou uma multa. Isso. Aí a maioria disse que... A grande maioria falou que sim, só uma pessoa que falou que não. A segunda pergunta é que acredita se a pessoa que tomou a multa, ela tem uma nova conduta após a multa. Isso. E qual que foi a resposta? A grande maioria falou que não, porque não sabia nem que estava levando a multa. E foi feita uma pergunta também a respeito da arrecadação, para onde iriam os valores. Isso eu vou chegar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar na questão dos acidentes, porque a gente vai entender também a questão das arrecadações. Sim. Tá? Por quê? Dentro dessa pesquisa que a gente fez, né, a nossa equipe fez, mostrou que, em vez de diminuir os acidentes, já que existem essas multas, tanto e já de radar, que a multa é educacional, teoricamente... Tem que abaixar, né? Tem que baixar a quantidade de multas. Isso, né? não abaixar. Ou abaixar acidentes, né? Não, vou te dar uma dentro das fontes aqui do Bem Paraná, do Curitiba.br, né? Em Curitiba, os acidentes aumentaram nos últimos anos. Em 2020, foram 20.699. Tá? 21 foi para 23.512. Em 2022, foi para 27.703. Em 2023, para quase 30 mil. Foram 29.573. E isso linka para a gente o crescimento dos acidentes. Automaticamente, a gente resolveu buscar, dentro dessas fontes, a questão do valor, arrecadação. Né? Que a gente estava falando aqui, que até a gente brincou que é uma máquina de caça-níquel. É um levantamento só relacionado a acidente de trânsito e só Curitiba. Só Curitiba. Os últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. 3 anos. Somente uma crescente de... Tem um percentual. Em acidentes aqui não chegamos a fazer o cálculo, mas nós temos esse cálculo no índice de valores de arrecadação. De arrecadação. Nossa equipe levantou tudo isso. Levantou. Só para você ter uma ideia. Em 2021, foram 119 milhões de reais arrecadados em Curitiba. 2022 foram 161 milhões de reais, ou seja, teve um acréscimo de 35%, ou seja, em vez de diminuir, tivemos um acréscimo de 35%. Em 2023, chegamos a 220 milhões de reais. Ou seja, de 2021 a 2023, tivemos um acréscimo de 85% no nível de arrecadação. De arrecadação. Exatamente. E esses valores de arrecadação, aí tem a questão da doutora, que é o que a senhora falou agora recentemente, sobre como que a lei estabelece que deveria ser utilizado. É isso? Exatamente. Então, o atual prefeito... Porque aí eu volto a falar, o maio amarelo é cortina. O maio amarelo não interessa a ninguém, porque você veja bem, 2021 foi 2021 foram 119. Mais de 119 milhões. Isso. 2022, 163 mais de milhões. 161 milhões. E depois agora 2023, mais de 220 milhões. Então quer dizer que agora, nesse momento que nós estamos gravando isso aqui, ainda não está definido quem é o atual prefeito aqui, ou prefeita de Curitiba. Está indo para o segundo turno. Exatamente. Quer dizer que para o próximo ano já tem uma projeção do que foi arrecadado aqui? E nós fizemos esse cálculo já de tem projeção. Esse cálculo? Nós fizemos É isso aí, bate de novo esse martelo. É isso, gente, que eu falo sempre para todo mundo, gente. Isso aí, esse negócio de maio amarelo é cortina. É isso mesmo, gente. E aqui vai estar a prova, porque assim, que nós falamos sobre o futuro político, o futuro prefeito de Curitiba, ou prefeita, né? Prefeito, quando a gente fala, é nível genérico. Sim, mas hoje a gente sabe que hoje... então tá bom. O prefeito ou prefeita né, de Curitiba já sabe que terá um orçamento previsto ou próximo de 299 milhões de reais em arrecadação
com trânsito. É um absurdo. É um absurdo, gente. Esse dinheiro todo é seu, entendeu? Esse dinheiro todo, em vez de estar vindo para a educação, pasmem vocês novamente. Sabe quanto volta para a educação? Apenas 1%, ou seja, em 2023, veio somente de 220 milhões, voltou para a população em educação ou qualquer benefício para o trânsito, apenas 2 milhões e 200 mil reais. E aí como que alguém cadê o resto desse dinheiro, gente? Acho que fica essa pergunta. E como que pode alguém cobrar? Né? Porque aí eu falo da questão do Maio Amarelo. Porque não sei o que, o trânsito mais seguro. No trânsito só depende de você. No trânsito a vida vale mais isso. Cara, isso são chavões. Isso são chavões que justificam a implantação de mais radares, a implantação de mais viaturas, de mais equipamentos de arrecadação, mas sem intuito educacional, doutora. Sem o intuito educacional. Porque se fosse o intuito educacional, esses números de acidente que você acabou de falar, com esses números de arrecadação, deveriam cair. Vamos para uma utopia, gente. Vamos zerar as multas. Vamos zerar. Vamos fazer que isso aqui acabou. Não existe mais. Vamos zerar. A quem é interessante? Qual que é o prefeito que vai gostar disso? Ninguém. E assim, a gente estava comentando por que desses acidentes, Maurício. Interessante que foi passado os números, a gente conseguiu o número da arrecadação, conseguiu-se os números de acidentes, só que onde que está a justificativa desses acidentes? E esse número de arrecadação, entendeu? Ele não é a gente que inventou, né? Está no portal da transparência. Sabe por quê? Porque assim, o que eu vejo muito? A sinalização... Isso são acidentes registrados, né? Fora os que não são registrados. Isso são com vítimas, tá? Isso são com vítimas. Porque os com vítimas ficam registrados ali. Porque sem vítima, muita gente bateu, cada um pega o seu e vai embora. Cada um paga o seu? Isso. Paga o seu e tal. E pronto, e vamos resolver isso aqui. Nem gera boletim de ocorrência. Só que, Maurício, vamos analisar a sinalização da cidade. Como que tá? Não é? A sinalização. Gente, quantas vezes a gente passa no local, você não sabe a preferência é de quem? Aí é o que acontece. Muitos acidentes, tipo ausência de sinalização, ausência também da pavimentação da via. Ou sinalização confusa, né? Que você está indo numa faixa, aí de repente a rua é muito antiga, aí a rua era 3 faixas, agora ela abre 4. Aí aquela faixa que você estava dá no meio de outra que é 2. Aí o carro que estava lá quer vir aqui, o carro que está vindo aqui quer vir aqui, e aí a gente se tromba, né? Isso. E uma coisa também que eu acho um absurdo, doutora. Eu acho um absurdo. Se eu, por exemplo, for pego com meu veículo sem qualquer sinalização obrigatória, sem qualquer equipamento obrigatório, por exemplo, sem cinto de segurança, eu sou multado, o carro é retido. Se o meu pisca estiver queimado, eu sou multado. Se o meu carro estiver com extintor e o extintor estiver vencido, eu sou multado. Se está faltando estepe, alguma coisa, eu sou multado. Pneu careca. Nisso, eles não abrem nenhuma... vou te dar uma colher de chá. Vou te dar uma chance, não. Só que, quando é da parte do governo, aí a gente tem que se adaptar à ausência de sinalização. E isso, inclusive, é explicado até nas autoescolas. Quando você chegar no cruzamento e não houver a sinalização... De quem que é a preferência? De quem que é a preferência? Aí isso nos é ensinado. Porque a gente tem que ter tolerância. Ou seja, a gente é preparado a tolerar o erro a gente tem que ter tolerância à ausência de sinalização. A gente tem que ter tolerância ao buraco na via. A gente tem que ter tolerância à discrepância, ao descomprometimento, à irresponsabilidade do governo. A gente tem que ser tolerante. Só que o governo não é tolerante conosco. Não é. Inclusive... às vezes eu venho vindo para trabalhar no centro e aí a gente pega uma avenida super movimentada com 2 faixas. Aí metade da faixa o pessoal tá fazendo limpeza. Tem que fazer? Concordo. Mas no horário de rush. 7 horas da manhã. E aí como é que fica o trânsito? Todo mundo parado. Porque assim, o que não entendem? Né? O que não entende? Quem ensina na autoescola e acaba... O próprio governo não entende. Gente, o trânsito é um organismo vivo. Ele tem um fluxo, ele tem que seguir aquele fluxo. Né? É como uma veia do nosso coração. Se existe algum negocinho ali, né, que atrapalha a veia do nosso coração, uma célulazinha, um negocinho de gordura, vai ocasionar um problema lá atrás. Exato. E é o que acontece muitas vezes com o trânsito. Quando a gente para analisar,
a maioria dos acidentes, que depois a gente vai fazer um episódio só analisando causas e motivos de acidentes também, a gente vai entender o seguinte, sempre teve uma situação adversa que deveria ter sido resolvido pela parte governamental ou da administração pública e não se resolveu. Na hora. Um dos piores acidentes que eu lembro que teve aqui em Curitiba foi aquela rodovia de São José, lembra? Que morreu muita gente. Que estava pegando... 277, que estava pegando saindo fogo. de Curitiba para iniciar a BR-277, para quem vai passar pelo Uberaba, quem vai passar, sei lá, qualquer Coca-Cola, estava pegando fogo, era neblina, era madrugada. E estava pegando fogo desde as 10 da manhã. Isso. Porque o pessoal ligando na concessionária, ligando, e não deixa. Aí o que aconteceu? Aí lá na frente passou-se um tempo e aconteceu de um veículo bater no outro, aí interditou-se a via porque o veículo precisava tirar foto, aí os que vinham atrás por causa da fumaça não enxergou, os outros foram parando atrás, foram indo para acostamento. O caminhão veio. E isso por causa do quê? Por causa de uma atitude governamental da administração que não foi tomada. Então, uma atitude. Aí quem que coloca? Não, e a culpa é do caminhoneiro, porque não viu... Não é. Você entendeu? Porque é obrigação do Maio Amarelo. Obrigação Eles querem só da colocar administração. A culpa do condutor. Isso. Ou às vezes acontece acidente porque a metade da via está interditada durante o horário de rush, porque estão fazendo obras, sendo que poderia ser feita à noite, sendo que poderia ser sinalizado. Ou não. É um dia comum, normal, o equipamento eletrônico parou de funcionar. O que deveria ser um semáforo que deveria fazer realmente o controle do fluxo, ele entrou lá intermitente, ficou no amarelo, os motoristas cada um fica sem saber, porque todo mundo precisa ir, né? Quem está indo na principal precisa ir, quem está cruzando precisa ir, aí não chega um agente de trânsito, porque o agente de trânsito para chegar aqui e te fazer uma autuação, ele faz rapidinho, mas para poder organizar ele não faz, ou a gente até já viu agente de trânsito próximo numa situação como essa e não toma atitude. Não toma atitude. E por que ele não toma atitude? Porque ele não foi mandado. Não foi designado para que não foi designado. Ele tem que ser mandado. Tem que ser mandado. Tem que ter uma ordem, então, Maurício. Porque se ele faz alguma coisa sem ordem, eu vou comer essa mesa hoje. Ele ainda responde. Nosso problema é com o sistema. Não é com agente de trânsito, não é com guarda municipal, não é com a GETRAN, não é com a Polícia Militar Rodoviária, não é com a PRF. O nosso problema é com o sistema. O sistema é falho. O sistema é porque o funcionário público só faz aquilo que ele é designado. A fazer. Ele não pode fazer nada além disso. Nada além disso. Então, se ele quiser, ele responde um processo administrativo e pode até perder a função. A única coisa que um policial pode e deve é flagrante delito, né? Isso. Se houver um crime. Isso. Agora, o que se refere a trânsito, porque trânsito é administrativo. É administrativo. O administrativo tem que haver uma provocação. Uma provocação. Uma ordem de algum superior. Agora, voltando a falar sobre a parte do aumento, né, dos acidentes e tudo mais, do aumento das arrecadações, veio uma seguinte pergunta. Aumentou tanto a quantidade de infratores? Aumentou essa quantidade de veículos rodando? Aumentou essa quantidade também, né, de 85% de CNHs novas para gerar tanto aumento, para gerar tanta punição para o condutor? É uma grande pergunta. Eu acho que é uma pergunta que tem que ficar no ar. Na verdade, eu vou te falar, teve o ano passado, a gente fez um levantamento e, pelo contrário, Maurício, estão diminuindo o número de pessoas habilitadas no Brasil. Por quê? Entendeu? Porque a pessoa estão diminuindo. Está diminuindo, a pessoa não quer mais. Aplicativo, táxi, ônibus, tem um monte de coisa. Eu mesmo, se eu não houvesse várias questões que eu não tenho uma rotina. Se eu tivesse uma rotina, eu não teria veículo, não teria carro. Não teria. Hoje em dia está tão cômodo você pegar um avião, pegar um ônibus. Os ônibus hoje estão luxuosos, né? O aplicativo, carro de aplicativo, a grande maioria dos carros de aplicativo ou de táxi são luxuosos. Então, não é interessante mesmo ter um veículo. Se você para analisar multa, manutenção, IPVA, um monte de coisa, licenciamento, não vale a pena ter um veículo hoje. Não vale a pena. Não vale. Só que a tecnologia para multa melhora cada dia. Cada dia. Não viu um radar de Doppler? Qual que é o valor mesmo que você falou que foi arrecadado desse último ano? 2023? Isso. Foram 220 milhões. E qual que foi o valor que foi investido na educação? 2 milhões e 200 apenas. 2 milhões e 200 mil. Doutora,
Eu não vou bater nessa mesa, porque essa mesa já apanhou demais hoje. Tadinho. Eu não aguento, eu vou bater na mesa. Doutora, não tem ninguém que fiscaliza isso para cobrar esse valor, porque a senhora falou que pela lei esse valor teria que ser voltado para a educação do trânsito. Se só 1% foi voltado, está cumprindo a lei? Não. Se não está cumprindo a lei, não está errado? Na verdade, E se não assim, está errado, alguém tem que tomar uma justificativa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas sabe a quem cabe isso? Na verdade, quem cabe fiscalizar o executivo, porque quem destina a verba é o executivo. Certo. São os prefeitos, secretários. Quem cabe fazer essa fiscalização do executivo é o legislativo. E o legislativo, ou seja, os vereadores. Isso. E os vereadores também ninguém faz nada. Aí é que tá o Não, grande porque assim, X, né? porque assim, se houve esse valor de 1% investido na educação, certo? E inclusive, Maurício, faz o convite para quem quiser se manifestar, convida. Pode chamar aqui, aqui não é uma ditadura. Não. Quem quiser responder, você que estiver assistindo que faz parte do legislativo, que faz parte do executivo, a mesa está à disposição. Vem conversar com a gente. Exatamente. Mas, veja bem, por que eu me indigno? Porque se você que está na tua casa decide montar um cachorro quente, vou montar um cachorro quente. Preciso trabalhar, preciso manter a minha família. Daqui a pouco aparece alguém para fiscalizar. Fiscalização da saúde, vigilância e para você começar a mexer, você tem que abrir um CNPJ. Tem que abrir um CNPJ. Tem, pelo menos mas mesmo que eu abra um CNPJ, alguém vai lá fiscalizar. Sim. E esse alguém que vai fiscalizar é provocado por alguém? Não. Não é provocado por alguém. Não. Se você quer montar um barzinho, vamos colocar um sonzinho ao vivo, não sei o que, tal, e a lei hoje do silêncio, do barulho e tudo mais, não é condicionada a 10 horas, né? A perturbação é a perturbação a qualquer horário. Aí vai lá alguém fiscalizar porque foi lá e fiscalizou. Não é isso? Então, quando você refere a questões privadas, que nem qualquer investimento privado, qualquer iniciativa privada que uma pessoa quer fazer, ela é a qualquer momento fiscalizado. Como inclusive tem a fiscalização trabalhista, tem a fiscalização, tudo bem. E eu não sou contra a fiscalização. Não sou contra. Mas eu acho um absurdo que essas fiscalizações sobre a pessoa privada, ela não precisa ser provocada por ninguém, que eles vão lá... E quando é com a questão pública, tem que provocar. E é a função legislativa do vereador fiscalizar tudo aquilo que é feito dentro do fiscalizando isso. Por que ninguém está vendo isso? O portal, colocamos no portal da transparência. Tá, colocamos no portal da transparência. Quem é que sabe onde fica isso? E outra, se colocou lá, quem é que está vendo para ver se realmente aquilo está sendo feito da maneira pelo qual é o propósito? E lá está somente o 1%. Então, e o resto? Teve no ano de 2018, se não me engano, o Ministério Público de São Paulo processou, na verdade, na época, o prefeito, porque ele não investiu realmente o dinheiro arrecadado das multas dentro daquilo que a lei mandava. O Ministério Público de São Paulo processou o atual o executivo, que é o prefeito. Mas esse Ministério Público ele fez por conta ou ele foi provocado? Ele fez por conta. Ele pode fazer. Por que aqui não faz por conta? Então, mas aí fica a cargo de cada um, né? Porque assim, toda a prefeitura... Ou é por denúncia também, né? Mas nesse caso foi por denúncia ou não? Não falou se foi por denúncia. Só porque que o Ministério Público fez o papel dele. O Ministério Público pode fazer. Tem o Tribunal de Contas do Estado, que o Tribunal de Contas do Estado ele é responsável também por verificar essas questões dessas a gente tá falando verbas. Tanta coisa e não está falando de trânsito. Está falando de reflexos. Exatamente. E eu acho que isso daqui vai caber realmente mais episódios para a gente falar desse tema. Sim. Muito mais coisa a gente tem para falar para o nosso público, não é verdade? Então, em resumo do que a gente falou hoje, ainda alguns equipamentos que você verificou não foram feitos a validade, né, na certificação. Foi feita uma pesquisa na nossa equipe e o pessoal não sabe se já foi multado ou não sabe se está melhorando. Na verdade, a maioria acha que não está melhorando. Acho que não. E não sabe, a população não sabe aonde é investido o dinheiro. E aí nós buscamos a fundo e só tem 1% do último ano investido na educação. Entendi. Gente, então assim, eu quero dar uma pausazinha aqui para a gente encerrar. Eu quero fazer o convite para você que está nos assistindo. Se você teve problema realmente ali com multa, suspensão ou cassação da sua CNH, gente, entre em contato com a empresa Doutora Multas. Eles vão estar te auxiliando através do 0800, esse 0800 também é o WhatsApp, tá? Você pode entrar em contato lá com o pessoal, mandar um joinha que os consultores lá vão entrar em contato com você, vão fazer a melhor consultoria, o mais importante, de graça,
né? Totalmente gratuito, para perguntar, não paga, né? E se for de seu agrado, fazer e realmente resolver o problema e brigar contra o sistema, sim, como nós estamos falando aqui, é só você falar lá com o pessoal que eles vão estar auxiliando você em tudo que se refere a trânsito. Então, gente, para a gente encerrar, para a gente ir para o próximo episódio, deixar esse gostinho que realmente vai ter muita indignação, vai ter muita porrada que a gente vai dar aqui nessa mesa, que ainda, quem sabe, daqui a pouco a gente vai ter que trocar essa mesa aqui, né? Mas eu acho que foi muito importante, eu acho que foi muito esclarecedor para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Quero agradecer novamente ao consultor prático, ao motorista, o piloto prático que está aqui, o Mamute, né, com todo o seu conhecimento de volante, a nossa especialista, a maior especialista do Brasil em trânsito, doutora Susan Clare. Gente, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Eu só queria comunicar. Pois não. No próximo episódio a gente vai ter uma visita muito legal. Opa, legal. Estou trazendo aqui o Marcelo Arte Grau, e ele vai estar, como eu não consigo representar todo mundo, ele vai estar representando a classe dos motoentregadores, né, da galera que faz a entrega, da galera que está aí levando o teu lanche, levando a tua peça, da galera que está aí levando a tua entrega na porta, tudo mais. Uma das pessoas mais importantes que aconteceram na pandemia. Isso, a pandemia, tá? Quem sustentou foi os caras. Tá? São muito importantes para a nossa economia. Perseguido, doutora. O pessoal do motoboy são muito perseguidos, tá? E, inclusive, vai trazer uma polêmica também assim sobre a criminalização. Parece que existe aí uma nuvem de fumaça em cima dos motoqueiros, que todos eles são malandros, que todos eles são bandidos, todos eles são empinadores, e não sei o que lá, e isso não é verdade. Não é verdade, são pais de família. São pessoas que estão lá buscando sustento. E outra coisa, a gente que está no nosso carro, seja um Fusca ou seja um importado, a gente está ali, protegido da chuva, protegido do frio, protegido do acidente, porque se bater no meu carro, bateu no carro, não bateu no motoentregador, não. Ele é o para-choque. Ele é o para-choque. Então a gente recebeu o convite, eu fiz o convite para o Marcelo, que representa essa galera, vai estar com a gente no próximo episódio. Bacana. Tá, então você também que é motociclista, né, motoboy, né, motoentregador, não deixe de assistir o nosso próximo episódio. E também não deixe de assistir os anteriores, que tudo uma coisa vai puxar outra. Vai puxar outra. Não é verdade? Caso você queira também fazer as suas denúncias, trazer aí algumas pautas para a gente poder discutir, trazer a questão prática, trazer a questão da lei, né, e o Maurício vai estar colocando para a gente esse debate e tudo mais, siga as nossas redes sociais. Lá também vai ser colocado também, Maurício, o nosso contato da comunidade lá, do nosso WhatsApp, do nosso Telegram, tudo mais, para vocês poderem conversar com a gente, o nosso e-mail oficial, enfim. E todos aqueles que foram citados hoje também, né, doutor? Acho que é importante comentar, Maurício, para poder convidar. Né? Sim, aqui é um espaço de debate aberto, sim, né, público. Sim. Então, qualquer pessoa que foi aqui fisgadinho de alguma forma, você que é vereador, de repente, acha que tem algo que possa agregar a esse assunto, né? Você dentro da área da prefeitura, dentro da área de trânsito, se quiser vir aqui para agregar também alguma coisa, nós estamos aqui abertos. Ou não. Se não concordou, né, com a gente, não tem problema. Não tem problema. Primeiro que a gente não tem nada contra nenhum deles, não, né? A gente tem contra o sistema, a gente quer fazer com que a coisa seja mais justa. Mais justa, né? Isso mesmo. Então, é essa a ideia. Né? Então, você não deixe de acompanhar todas as redes sociais do Ponto Cego, agora com o WhatsApp, que vai também estar aqui embaixo no GC, para que você possa estar fazendo as suas perguntas, fazendo a sua denúncia, sobre de algo errado relacionado ao trânsito, convidar os amigos, né, participar, curte, vai ali, se inscreve no canal do YouTube. Não concorde com a gente. Não, os haters também são muito bem-vindos. Né? Então, assim, gente, eu gosto de fechar sempre falando uma frase muito bacana. Né? Deus abençoe a todos e lembre-se, é melhor estar seguro do que estar certo. Com o Ponto Cego. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente.